Olá, bom dia! Hoje é dia 3 de julho de 2020, sexta-feira. Eu sou a Graziela Siqueira, peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Pandemia. Região teme voltar à fase vermelha. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste reforça a ação junto ao comércio a partir desta sexta-feira para o uso de máscara. Americana registra mais 3 óbitos por Covid-19. Raizen deve apresentar plano contra queimada em Santa Bárbara. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. E a direção do Grupo Raizen, que administra a maior parte das glebes cultivadas com canaviais em Santa Bárbara do Oeste, deve apresentar, até segunda-feira, dia 6, um plano detalhado para o controle das queimadas no município. O prefeito Denis Andia, do Partido Verde, chegou a notificar a empresa e os órgãos ambientais sobre os incêndios, que cada dia andam mais frequentes, ocorridos principalmente em áreas de plantio próximas ao perímetro urbano. A primeira notificação do prefeito aconteceu em maio, mas a situação se agravou desde então. A queixa foi encaminhada à CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Polícia Militar Ambiental, Ministério Público, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. A Raizen precisa melhorar o controle preventivo e ampliar uma estrutura de combate aos incêndios no período de estiagem, disse Andia. A conversa foi dura e necessária, completou. A empresa informou que já mantém um esquema montado com a disponibilidade de caminhões-pipa, agentes e brigadistas para ação nas ocorrências, mas não detalhou como pode ser mais eficiente no controle das ocorrências. Para Andia, é essencial que exista mais agilidade na comunicação entre as equipes de monitoramento do grupo e a Guarda Municipal, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros e as empresas instaladas próximas aos canaviais. Ele sugeriu também obras viárias nas estradas rurais, de forma que o escoamento da produção da cana não dependa do tráfego dos caminhões por dentro da cidade. A empresa que administram os canaviais são as responsáveis legais pelas queimadas, mas as cidades se movimentam com ações da operação de estiagem. Em Santa Bárbara, o escritório local da Defesa Civil tem o apoio de um comitê gestor constituído por representantes de cada secretaria municipal. Cabe ao grupo planejar, coordenar e executar programas preventivos de controle da estiagem, a partir do acompanhamento diário das condições atmosféricas e das vistorias de campo. Também fica a cargo do comitê elaborar planos de ação e emitir alertas sobre a baixa umidade relativa do ar, gerando responsável por doenças respiratórias na época mais fria do ano. E a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste informou que a partir desta sexta-feira, dia 3, hoje, vai reforçar a visitação nos estabelecimentos comerciais do município para reiterar, o uso de máscaras previsto na resolução do número 96 da Secretaria de Saúde do Estado. A medida foi discutida em reunião na sede da Defesa Civil nesta quinta-feira, ontem, dia 2, envolvendo representantes da Vigilância Sanitária, da Divisão do FOP, a fiscalização de obras e posturas, Guarda Municipal, Defesa Civil, Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. E de acordo com o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobi, as visitas têm como objetivo reafirmar as medidas já adotadas pelo comércio barbarense. Percebemos como os estabelecimentos comerciais da área central e zona leste estão comprometidos com os cuidados e determinações da vigilância sanitária, mas vamos reforçar e orientar sobre a importância do uso de máscaras em atenção à resolução, declarou o secretário. A resolução número 96, de 29 de junho de 2020, dispõe sobre fiscalização do uso correto das máscaras nos estabelecimentos comerciais, prestação de serviço, população em geral e prevê penalidades com cobrança de multa aos responsáveis pela empresa e à população em geral no caso de descumprimento. Sobe para mim, por favor. E agora, no dia que o governo do estado de São Paulo anunciou a opção para os comércios da cidade na fase laranja, a fase 2, do Plano São Paulo, funcionem 4 dias úteis por 6 horas contínuas, a região teme voltar hoje à fase vermelha, diante do aumento do número de casos da Covid-19. Em uma semana desde o último anúncio do governo do estado da manutenção da região de Campinas na fase laranja, os casos dispararam nas 5 cidades da região.
Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Após 3 meses de pandemia, eram 1.939 casos de Covid-19 e nessas 5 cidades, na sexta-feira passada, dia 26, 115 mortes em apenas 7 dias. Estes números subiram para 2.550 e 146 mortes, aumentos de 31% e 27%, respectivamente. E foram 87 novos casos e 4 mortes em média por dia. Subiu com um foguete, afirmou ontem o médico infectologista e secretário adjunto de saúde de Hortolândia, Rodrigo Freire, sobre os registros da cidade. Na fase vermelha, A1, só é permitido o funcionamento do comércio considerado essencial. A região está na fase laranja desde o primeiro anúncio do governo de São Paulo, do plano do governo de São Paulo, com alguns comércios não essenciais autorizados a funcionar, com restrições desde o 1º de junho. O governo do estado não informou ontem se a região de Campinas seguirá ou não na fase laranja. A assessoria de imprensa do governo disse que qualquer decisão só será tomada após a tabulação dos dados e reuniões com autoridades e médicos. A reportagem do Todo Dia apurou que existe a possibilidade de regressão nesta sexta-feira, dia 3. E aí, na quarta-feira, dia 1º, o secretário estadual do Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, disse que o aumento de casos e da taxa de ocupação de leitos da região exige cada vez mais cautela e a região está em estado de alerta por causa da necessidade de leitos. Embora dentro da área laranja, Campinas funciona como se estivesse na fase vermelha, após recomendação do estado, que já vinha alertado que a região também precisava tomar cuidados se não quisesse voltar à fase vermelha. De fato, existe esse comentário. Não sabemos se vai ser assim e a posição da CIA é respeitar as decisões do governo e nos adequarmos no qual for possível para ajudar na solução da pandemia no menor tempo possível, declarou Wagner Arbuster, presidente da CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana. Ele disse temer o fechamento do comércio não essencial. Evidentemente, bom seria termos mais flexibilidade, mas defendemos a vida e bem-estar da sociedade como um todo. Vamos aguardar, entender e cumprir o que for apontado para o melhor, para que for melhor para todos. A CIA, a Associação Comercial e Industrial de Sumaré, já se prepara para pedir para que Sumaré permaneça com comércios não essenciais abertos. Pelos dados divulgados pela Prefeitura de Sumaré, a CIA entende que a cidade não precisa migrar para a fase vermelha. A associação pretende pleitar a manutenção da fase laranja e aponta uma nota. E a Associação Comercial e Industrial de Hortolândia diz não ter recebido informações sobre o possível fechamento do comércio e a reportagem não conseguiu contato com as associações comerciais de Nova Odessa e Santa Bárbara. As prefeituras de Americana, Sumaré e Hortolândia afirmam que vão aguardar o anúncio do estado para se posicionarem. Em Santa Bárbara, a administração diz que não foi informada sobre o assunto e que a decisão em relação aos horários de funcionamento do comércio permitidos para cada fase fica por conta da CISB, Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara. E a Prefeitura de Nova Odessa não respondeu aos questionamentos. Se a região voltar para a fase vermelha, volta o veto para o funcionamento de shoppings, comércios de rua, imobiliárias, concessionárias e escritórios que voltam a ter autorização para funcionar apenas com serviços de entrega e drive-thru. A fase laranja tem uma possibilidade de um novo horário. O governo de São Paulo vai dar opção para que os estabelecimentos comerciais previstos a reabrir na fase do segundo plano de São Paulo possam funcionar por 4 dias úteis, por 6 horas contínuas. A opção foi enviada como sugestão dos prefeitos paulistas e foi aceita pelo Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo e será publicada no Diário Oficial. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia a você que ligou sua TV agora aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. Nesta sexta-feira, a circulação dos ventos vai favorecer o aumento da umidade e estimular a formação de nebulosidade sobre parte da região sudeste do país. A previsão para o Rio de Janeiro e para a região de Viçosa é de predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva fraca em alguns momentos do dia. Em Belo Horizonte, no Vale do Rio Doce e no Espírito Santo, deve chover de forma passageira.
E no litoral paulista, deve apenas garoar. A previsão para a capital do estado de São Paulo é de sol entre muitas nuvens, mas pode garoar no período da manhã. Nas demais áreas da região, o sol predomina e não tem previsão de chuva. Tem risco de geada em áreas do extremo sul paulista e na Serra da Mantiqueira. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar pode chegar em níveis entre 21% e 30%, no norte e noroeste paulista, áreas do oeste e noroeste de Minas Gerais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal para não prejudicar a saúde humana é que a umidade do ar se mantenha em 60%. O mar vai ficar muito agitado no litoral da região e tem risco de ressaca pela manhã entre o litoral de São Paulo e a região de Farol de São Tomé, no Rio de Janeiro. Nesta faixa, são esperadas ondas de até 2,5 metros a 3,5 metros de altura. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 14 e máxima de 25 graus, mínima de 18 e máxima de 27 graus em Vitória. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar em áreas da zona da Mata Mineira e da região metropolitana de Belo Horizonte e em áreas do extremo sul paulista, onde os volumes podem alcançar até 20 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa, tem pouca ou nenhuma chuva prevista, e nas demais áreas da região, os volumes não devem ultrapassar os 15 milímetros acumulados. Obrigada, Larissa, pelas informações. E agora, a Polícia Militar de Hortolândia realizou uma operação integrada com a Força Tática e apreendeu quase 2 quilos de maconha, cocaína e crack em operação realizada em uma residência na rua José Zacarias Costa Camargo, no bairro Santa Clara do Lago. Nesta quarta-feira, dia 1º, 2 traficantes foram autuados em flagrante, somados 292 e 520 quilos de drogas já apreendidos em Americana e Hortolândia nos últimos 35 dias. Foram retirados de circulação na região 1.385 quilos de drogas. A apreensão foi possível a partir de informações anônimas de que um veículo Estrada Prata seria usado para a distribuição de drogas no bairro Santa Clara do Lago. Então, policiais militares intensificaram o patrulhamento para tentar localizar esse veículo. Na rua Cuba, os policiais avistaram um veículo citado na denúncia e o motorista ficou nervoso ao avistar os policiais, e não era para menos. Ele transportava 5 quilos de maconha no interior do automóvel e quebrou o celular de sua propriedade ao perceber que seria abordado. Ele estava com R$4.000 em dinheiro. O detido justificou que havia pegado a droga em uma residência nas proximidades. Então, os policiais se dirigiram até a residência e localizaram 890 quilos de maconha, 134 quilos de crack e 69 quilos de cocaína. Parte da droga estava armazenada num freezer e parte do chão. E na casa toda suja e sem móveis, os policiais também apreenderam mais de R$30.000 em dinheiro. Foram apreendidos no local balance da precisão, apetrechos para fazer as drogas render mais, contabilidade, entre outros objetos. No interior da residência também estava outro acusado que tentou escapar do flagrante dizendo que havia ido até a casa para alimentar os cachorros, mas desistiu de mentir e confessou que ajudava a preparar as drogas para venda. Os 2 acusados foram presos no plantão policial de Hortolândia. Os nomes e as idades não foram revelados. A polícia militar fez um apelo para as pessoas denunciarem esse tipo de crime através dos telefones 190 e 193 e no Disque PM 0800 055 190. E no Fale Conosco da PM no site no www.pomil.sp.gov.br ou no Disque Denúncia 181. E o auxiliar-geral Ronaldo Francischetti, de 43 anos, foi preso após esfaquear a ex-companheira, uma auxiliar de limpeza de 56 anos, em uma residência no condomínio Vida Nova, na rua Maranhão, no bairro Balneário Riviera, na Praia Azul, em Americana. Às 19h40 desta quarta-feira, dia 1º, ele alegou ciúmes para desferir 4 golpes contra a vítima. E segundo consta no boletim de ocorrência, o acusado foi até o apartamento da vítima e tomaram bebidas alcoólicas. E nesse intervalo, o casal discutiu. Na sequência, o indiciado pegou uma faca de cozinha e deu vários golpes contra a vítima. A mulher começou a gritar e pedir ajuda aos vizinhos. Populares se aglomeraram na frente do apartamento e conseguiram segurar o acusado até a chegada da polícia militar. A vítima foi internada em estado grave no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O médico que atendeu a mulher no hospital informou que foi atingida por 4 facadas na axila, braço e tórax
E segundo a Prefeitura, a paciente deu entrada na emergência do Hospital Municipal na quarta-feira, dia 1/7, por volta das 20 horas e 30 minutos, e ela recebeu os primeiros atendimentos, foi submetida a um raio-x de tórax e medicada. Seu estado de saúde é considerado grave e ela aguarda a avaliação da equipe de cirurgia geral e está internada na unidade de emergência. Para se ter uma noção da gravidade, a polícia prendeu 2 cobertores e uma toalha encharcadas de sangue. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na central da polícia judiciária. O acusado foi preso, ele alegou que esfaqueou a vítima por ciúmes e porque estava sob efeito de bebida alcoólica. A vítima possuía medida protetiva contra o autor, que já havia sido preso em flagrante por descumprimento da ordem judicial para se manter à distância da vítima. Depois que foi solto, o acusado disse que foi até a residência da vítima buscar seus pertences, mas que reataram o relacionamento e passaram a morar juntos novamente há 2 semanas. E agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nessa quarentena, esqueceu o seu almoço ou até mesmo não sabe onde almoçar hoje. Para você também que está em casa e quer pedir uma comida quentinha, caseira, feita com todo amor, é na Arte Sabor Restaurante, eles atendem também pelo iFood. Faça o seu pedido. E agora eu tenho um comunicado para você. A TV Todo Dia, preocupada com o bem-estar e a segurança de todos os seus funcionários, apresentadores e convidados, adota desde o início da pandemia do novo coronavírus os protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E em todas as dependências da emissora há frascos de álcool em gel à disposição de todos, totens de álcool em gel nas entradas principais do edifício e todos os seus funcionários e visitantes são obrigados a utilizar máscaras durante toda a permanência nas dependências do prédio. Todas as áreas comuns e de circulação de pessoas, além de microfones, poltronas, mesas, cadeiras, computadores, carros de reportagem, câmeras e fones de ouvidos, são higienizados após o término de cada programa ou de sua utilização. As equipes de reportagem de rua saem com máscaras, álcool em gel e microfones sobressalentes para manter o distanciamento obrigatório durante as entrevistas. A TV Todo Dia ainda adotou medidas para que seus apresentadores e entrevistados mantenham a distância segura durante os seus programas ao vivo e gravados. É a TV Todo Dia no combate ao novo coronavírus. E agora, vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. E um homem de 51 anos morreu após ser atingido por uma caçamba na manhã desta quinta-feira, dia 2, no Jardim da Balsa 2, em Americana. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele trabalhava como operador e estava retirando o material da estrutura quando houve o acidente. A vítima foi identificada como Euclides de Oliveira Ferreira, de 51 anos. Ele era o proprietário do depósito Mão Aberta, que fazia o recolhimento da caçamba. Euclides foi levado com estado grave ao Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, já sem os sinais vitais, e faleceu. O aposentado Lindinalvo Rodrigues, de 82 anos, que contratou o serviço de Euclides, afirma que o homem estava descarregando quando houve o acidente. A caçamba estava em cima do caminhão e escorregou, indo em direção à vítima, que foi prensada em um alambrado. Com o impacto, a estrutura cedeu, levando Euclides ao chão. Ele encostou perto da calçada e, de repente, a caçamba soltou e foi de encontro ao peito dele. Nisso, ele caiu no chão, já desacordado, contou o Corpo de Bombeiros e informou ter encontrado Euclides caído em parada cardiorrespiratória. Um helicóptero Águia da PM foi acionado e levou a vítima até o Hospital Municipal, mas ele não resistiu. Meus sentimentos a toda a família. E agora o trecho da rotatória da Barroca Funda é interditado. Um trecho da rotatória da Barroca Funda da Avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva será interditado a partir desta segunda-feira, dia 6, para execução de canalização do córrego. Parte das obras de construção do viaduto da Barroca Funda e as interdições seguirá até o dia 6 de agosto, quando essa etapa das obras devem ser finalizadas. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, explicou os motoristas que estão em Lauro Corrêa, no acesso pela Avenida Santa Bárbara, terão de utilizar a Rua Paraná como rota alternativa para fazer o retorno e seguir sentido bairro. O mesmo vale para quem está no anel viário vindo do SECAP. Ainda de acordo com a pasta, eventualmente poderá ocorrer desligamento do semáforo da rotatória, também em decorrência das obras. Agentes de trânsito estarão no local na segunda-feira para orientar os motoristas e farão um monitoramento da região. Eles também podem ser acionados pelos telefones 3441-5469 e 3441-2816. O plantão funciona 24 horas. E ainda falando de mudança de trânsito, Limeira, a Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que o trecho que liga a Avenida Nelson Aparecido do Nascimento do Jardim Santa Amália à Avenida Guilherme de Urbem sofrerá alterações em seu sentido de circulação. A mudança acontecerá a partir do sábado, dia 4, amanhã, até o próximo dia 13, na outra segunda-feira, para obras de melhorias na sinalização viária do local. Atualmente, a via possui sentido duplo e pista simples, e no período de manutenção passará a ser pista dupla. A pasta ressalta que no sentido bairro-centro o tráfego ocorrerá na atual pista em apenas uma das faixas, e no sentido centro-bairro será liberada uma faixa de rolamento na nova pista. E agora a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, registrou nesta quinta-feira, dia 2, mais 3 óbitos por Covid-19, totalizando 30 mortes no município. Todos tinham comorbidades. 2 óbitos eram suspeitos e foram confirmados com resultados positivos para o coronavírus. De um homem de 60 anos e 74, que faleceram no dia 24 de junho, residentes do bairro Mário Covas, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Os pacientes estavam internados no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O terceiro óbito ocorreu nesta quarta-feira, dia 1º. Trata-se de um idoso de 90 anos que estava internado em um hospital particular desde o dia 25 de junho e foi transferido para o HM no dia do falecimento. Com mais 14 novos casos, a Americana tem 475 infectados por coronavírus. Meus sentimentos a toda a família e a confirmação de mais 2 mortes por Covid-19 em Nova Odessa. Elevou para 13 o número de pessoas que não resistiram à infecção provocada pelo novo coronavírus na cidade. Em 24 horas, segundo o boletim atualizado nesta quinta-feira, dia 2, 4 novos casos da doença foram registrados. Agora são 137 e o município também investiga um novo óbito. Laudo encaminhado nesta quinta-feira pelo Instituto Adolfo Lutz, a Vigilância Epidemiológica do município apontou que o coronavírus causou a morte de um idoso de 90 anos na madrugada do dia 25 de junho, na unidade respiratória do Jardim Alvorada. Com doenças preexistentes, o morador do Jardim São Jorge chegou ao hospital de campanha no dia 23, foi internado devido ao rápido agravamento dos problemas respiratórios, mas não resistiu. A outra vítima da Covid-19 foi um homem de 43 anos, morador do Jardim das Palmeiras. Ele morreu na quarta-feira, dia 1º, na UTI, a Unidade Respiratória Intensiva do AME, um ambulatório médico de especialidades em Campinas, onde estava internado desde o último dia 23. Com históricos de obesidade, ele procurou a unidade respiratória no dia 18, foi internado, testou positivo para a doença e, devido a complicações, foi transferido para Campinas. Outros 3 casos foram confirmados nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde. Exames confirmaram a contaminação de um homem de 55 anos, residente no Jardim Eneides, e de um homem de 65 anos do Parque Residencial Clavim. No entanto, eles já cumpriram o isolamento domiciliar e receberam a alta médica. O terceiro infectado, um homem de 51 anos, morador do Jardim Capuava, está internado em um hospital particular na região. Em pronunciamento transmitido ao vivo pelo Facebook nesta quinta, o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, pediu mais uma vez bom senso à população. As pessoas precisam entender que não é brincadeira. Estamos diante de uma doença grave e silenciosa que precisa ser prevenida. Por isso, reforço a importância do distanciamento e do isolamento social e peço para que só saia de casa quem realmente tiver a necessidade e adotando todas as medidas de higiene e segurança possíveis, afirmou o secretário, citando o uso obrigatório das máscaras e a higienização das mãos com água e sabão e álcool em gel. E na atualização desta quinta-feira, dia 2 de julho, há 386 novos casos confirmados em Campinas, totalizando 8.995. Eram 8.609, 14.025 descartados, 321 a mais, e 628 em investigações, 39 a mais. Há 19 novos óbitos e o total chega a 343 mortes registradas, outras 27, uma a mais, estão em investigação. Entre as vítimas, 7 eram maiores de 80 anos, outras 5 tinham entre 70 e 79 anos, 3 entre 60 e 69 anos e 2 entre 50 e 59 anos. Do total de confirmações, 7.083 pessoas estão recuperadas, 262 a mais. 422 estão internados com a Covid-19, 8 a mais, e 1.147 estão em isolamento domiciliar, 97 a mais. E agora, Hortolândia, os casos notificados foram 1.628, pacientes em investigação 229, em isolamento domiciliar aguardando o exame 192, em internação na unidade respiratória da UPA Nova Hortolândia 13, em internação na unidade municipal Mário Covas 3, e 3 estão em UTI, internação hospitalar fora do município 21, 16 em UTI, 5 em enfermaria,
Casos confirmados 638, 91 pacientes em isolamento domiciliar, 5 em internação na unidade respiratória UPA Nova Hortolândia, 1 em internação no Hospital Municipal Mário Covas, em UTI, 11 pacientes em internação hospitalar fora do município, 11 em UTI, 495 pacientes já receberam alta e estão curados, 35 óbitos, casos descartados são 761 e todos os casos de investigação encontram-se em isolamento e acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Limeira tem 1.671 casos confirmados de coronavírus. O balanço de ontem, dia 2, atualizado à noite da Secretaria de Saúde de Limeira, mostra que são 1.671 casos confirmados de coronavírus. Foram 56 novos registros e, desse total, 1.548 pessoas estão recuperadas e 53 em recuperação. Os profissionais de saúde com resultado positivo para a Covid-19 hoje somam 243. O município ainda investiga 2.592 casos suspeitos e foram descartados 2.320. Ao todo, foram registrados 6.583 notificações. Não houve mudança nos óbitos confirmados, que seguem 70, uma taxa de letalidade de 4,2%. E já as mortes suspeitas somam 6, 4 homens de 55, 62, 82 e 89 anos e 2 mulheres de 71 anos e 80 anos, todas com comorbidades registradas. Ainda conforme a atualização, há 67 pacientes de Limeira internados, 38 deles com resultados positivos para a Covid-19. Desse total, 22 pacientes estão internados em unidade de terapia intensiva. Outras 10 pessoas estão internadas em Limeira, mas são de Corderópolis, Engenheiro Coelho, Iracemápolis e Rio Claro. Na unidade de referência do coronavírus, são 47 internações, uma ocupação de 85%. 18 delas em UTI, com uma ocupação de 81%, e os leitos clínicos hoje também têm ocupação de 87%. A unidade tem ao todo capacidade para 55 internações, entre clínicas e de UTI. As demais internações são em outros hospitais do município. E Santa Bárbara registrou uma queda de 13% em furtos e roubos nos primeiros 5 meses de 2020, em comparação ao mesmo período de 2019. Os dados foram divulgados nesta semana pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, quando a análise é realizada separadamente e a queda se torna ainda maior no quesito de roubo. A redução é de 30% do ano de 2020 e os números de 2020 são melhores se comparados aos de 2019, ano em que 2 estudos apontam Santa Bárbara do Oeste como uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo e do Brasil. Atlas da Violência, Retrato dos Municípios Brasileiros e Instituto Sou da Paz. E agora vamos a um rápido intervalo. De volta com o Jornal Todo Dia e agora a gente vai falar sobre o município de Santa Bárbara do Oeste, que informa a atualização de casos da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. São 746 casos suspeitos, 491 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 27 moradores de outros municípios. 254 casos curados, 2.147 casos descartados, 22 óbitos confirmados, 7 óbitos descartados. Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda e grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. E trânsito, infelizmente, eu não vou ter a matéria do trânsito para você, e felizmente o trânsito permanece tranquilo, então você pode ir trabalhar, você que está saindo agora, vai em segurança, permanece tudo tranquilo as rodovias que cortam a nossa região. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia de todos os dias, que você tenha um bom dia. Te espero na segunda-feira, no mesmo horário, às 7h15, aqui na Nova TV Todo Dia, no canal 14.1 Digital e ao vivo pelas redes sociais. Por favor, a final de semana, se cuide, use máscaras, se higienize e fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano.